Olá, pessoal, boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais uma super live aqui no canal Arqueologia com Érica. Desculpem aí o pequeno atraso, pequeno, né, mais ou menos de 20 minutos, mas a gente estava testando aqui som, a questão da imagem, né, e eu já queria começar pedindo a vocês que nos referenciassem com relação ao som, se tá legal, se estão ouvindo direitinho a imagem também. E sejam muito bem-vindos para a gente abordar, dar continuidade ao nosso tema dos textos apócrifos, os evangelhos apócrifos, né, aqueles evangelhos polêmicos, que foram proibidos, que foram julgados de não inspiração divina. E aí hoje chegou o dia de abordar sobre Maria Madalena, o evangelho dela. A última live sobre esse tema, que foi há poucos dias, foi sobre o evangelho de Judas. Então tem uma playlist aqui no canal, Gnosticismo e os evangelhos apócrifos. E aí a gente vem abordando vários desses evangelhos ao longo de algumas lives. A gente tem muito mais para abordar, vai ter outras com o Evangelho de Tomé, o Evangelho de João, alguns apocalipses, né, com a visão gnóstica, então do Evangelho de Filipe. Então a gente tem muito conteúdo sobre esses evangelhos para abordar. Essa é mais uma dessas lives. Elas são independentes, cada live é conteúdo novo, por isso que é legal que vocês estejam sempre acompanhando, porque a cada live são novas informações, novos conhecimentos, tá? E hoje a gente vai falar do Evangelho segundo Maria Madalena, esse evangelho considerado apócrifo, que foi proibido, considerado de não inspiração divina, foi removido ali no momento que eles estavam formando ali o cânon bíblico, tá, pessoal? E a gente está aqui com a nossa amiga Lindy Barbosinha, pesquisadora do canal A Face do Cristianismo. Ela está aqui com a gente para a gente abordar essa temática hoje, tá? Lindy, boa tarde, seja muito bem-vinda. Se apresenta aí para o pessoal, fala um pouco do teu canal, para quem ainda não conhece. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Eu sou a Lindy Barbosinha e hoje a gente vai falar sobre o apócrifo da Maria Madalena, né? Que é muito interessante. E vamos que vamos. Sejam todos bem-vindos aí. O apócrifo dela é sensacional. E muita mais simbologias interessantes, né, quando a gente entra nessa questão da gnose, a gente acaba, vendo muita simbologia, e a Lindy também, que pesquisa bastante sobre gnose, né, nada melhor do que alguém que lê bastante sobre isso, estuda, pesquisa, para trazer um pouco dessa simbologia, explicar um pouco dessa simbologia para a gente compreender, tá, pessoal? Então eu vou iniciar falando um pouquinho dessa questão mais arqueológica, de como foi encontrado esse conteúdo, e aí eu logo passo para a Lindy para ela, entrar bem, assim, no assunto que esse evangelho nos traz, né, abordar realmente o que é que ele nos traz, tá. E aí é interessante para a gente poder comparar até com o que a gente tem no cânon bíblico, né. Apesar de que a gente tem muito pouco sobre Maria Madalena. E antes de começar, queria pedir a vocês que compartilhem bastante nos seus grupos, nas suas redes sociais. Estamos próximos dos 11.500 inscritos aqui no canal. Peço apoio de vocês para a gente bater essa marca ainda hoje. Faltam poucos, né? Acho que faltam 20, eu acho que até um pouco menos. Então, para a gente, né, tá levando esse conteúdo para mais e mais pessoas, né, para a gente romper a censura que fazem ao canal, devido a algumas polêmicas, principalmente no que se refere à questão palestina, que eu não deixo de abordar, história e arqueologia da Palestina, né. Então, só lembrando, pessoal, que há 2 dias eu postei esse vídeo, A Construção da Bíblia e o Antigo Oriente Próximo. Eu estou com o João Arinaldo, nosso amigo teólogo, desse videozinho. Quem não viu, marca aí para ver depois da live, compartilha também, comenta, curte. Teve muito comentário, mas eu gostaria que esse vídeo chegasse a mais e mais pessoas. É um vídeo curto que tem informações importantes do início ao fim, tá, galera? Tá fixado aí no chat. Adri, boa tarde, seja bem-vinda. Eu ainda estou um pouquinho gripada, mas acredito que, né, a gente vai tentar fazer uma live que não seja longa e bem objetiva, né, realmente entrando ali no conteúdo.
E peço que vocês compartilhem ao máximo, divulguem bastante, tá. Felipe, boa tarde. Quem mais? Olha o João aqui com a gente, em breve teremos mais live com o João. A gente vai ter uma live no final do mês sobre, acho que dia 29, sobre continuando o Antigo Testamento, nossos estudos de Antigo Testamento e Antigo Oriente Próximo, né. Então tem uma live com ele para o dia 29. Gente, ó, o canal da Lindy, A Face do Cristianismo, eu coloquei o link aqui na descrição do vídeo da live, e depois o Josh ou algum outro moderador que puder colocar aí no chat também já ajuda bastante, fica mais fácil do pessoal clicar e ir direto para o canal da Lindy. Apostoro, boa tarde, seja bem-vindo. Daniel também com a gente, boa tarde. Nosso amigo Josh aqui, que me ajuda muito, né? Nossa, sem o Josh, quem seria eu? Ele me ajuda muito aqui no chat, moderador, e também é membro aqui da nossa área VIP. Quem puder e quiser ser membro, é uma forma de apoiar o canal, né, assim como super chat, super stickers, é uma forma de impulsionar o conteúdo, né, faz o algoritmo entender que esse conteúdo é importante para você e para outras pessoas. Gente, eu peço desde já que comentem bastante. Toda vida que você comenta nos vídeos do canal, nas lives, você dá a entender que esse conteúdo é importante. E sempre que eu postar algo, você não vai perder, não vai ficar por fora das novidades. Então, eu já peço que assim que a live estiver gravadinha, comentem bastante, tá? Porque ajuda muito. Comentem aqui no chat, comentem nos comentários quando ela estiver gravada, porque ajuda muito. Ademir, boa tarde. Lembrando que hoje ainda é tarde, né? A gente começa mais cedo com a Lindy. Darwin, boa tarde. Gabriel, muito obrigada. O Gabriel, que é moderador aqui do chat, também é membro da área VIP do canal. Muito obrigada pelo apoio, pelos super stickers, super chat, tá? Lembrando, pessoal, que é muito importante para a gente fazer o canal crescer, para ajudar a impulsionar esse conteúdo, tá? Então, desde já, eu sou grata a todos que possam colaborar. Qualquer valor já ajuda bastante aqui o canal, tá bom? Muito obrigada, Luiz Lima. Bom final de semana, bom final de tarde, né? Já estou desejando um bom final de semana, mas um ótimo final de tarde também, início de noite. Boa noite, boa tarde, Luiz e Belinha, né? Pronto, o Josh colocou aqui o canal da amiga Lindy, tá? Para quem desejar seguir. Há poucos dias ela postou vídeo lá. Então sempre ela tá postando novidades na área que ela atua mais, que é cristianismo, tá, pessoal? Essa parte das crenças envolvendo ali a teologia cristã, tá bom? Então vamos lá para nossa live. Sim, exatamente. Eu estou sempre fazendo cortes aqui, mas eu posto mais é aqui e no Instagram, porque eu só tenho YouTube e Instagram, tá? E os grupos de arqueologia no WhatsApp e no Telegram, tá, pessoal? O link do grupo do Telegram tá aqui na descrição do vídeo da live. Inclusive, eu vou indicar várias obras hoje. Todas elas estão na biblioteca, nos arquivos do grupo do Telegram, tá? Então, tá aqui na descrição do vídeo da live, tanto o Instagram, Arqueologia com Érica, eu postei um estudo lá envolvendo esse tema hoje também, e o do Telegram, o link do Telegram também tá aqui na descrição do vídeo da live. Pois é, infelizmente eu não tenho Kuai nem TikTok, mas quem quiser fazer cortes, né, postando, indicando os canais, esteja à vontade. Meu conteúdo eu não proíbo ninguém de usar, contanto que realmente faça a referência devida aqui ao canal, já que é um conteúdo aqui do canal, né, então esteja à vontade, faça cortes, poste à vontade. Acho que tinha uma pessoa que fez muito do canal da Lindy também, né, divulgou e tudo, então é uma forma de divulgar. Eu realmente não tenho TikTok nem Kawaii, muita gente fala para ter, né, mas eu já não tenho, eu mal tenho tempo de estar aqui no YouTube, às vezes postar alguma coisinha no Instagram, então infelizmente eu não tenho muita disponibilidade de tempo, né, eu estou em várias áreas aí de atuação, então a gente trabalha muito, né, a Lindy também tem os negócios dela, né, a empresa dela, ela trabalha direto, então infelizmente por isso que eu não criei ainda, tá, mas eu penso nisso, em breve, quem sabe, né, assim que eu criar, eu vou divulgar muito, para que vocês também
ajudem a divulgar bastante, mas quem quiser fazer cortes, postar, esteja à vontade, é só realmente referenciar aqui o canal, tá bom? Eu não tenho nenhum problema com isso não. Então vamos lá, galera, nosso tema de hoje, o evangelho apócrifo, né, de Maria Madalena, o evangelho gnóstico, o evangelho proibido, né, realmente foi julgado de não inspiração divina. E eu já queria começar logo mostrando aqui, essa foi uma postagem que eu fiz hoje no Instagram, Arqueologia com Érica, mostrando aqui detalhes em copta, né, a língua copta que leva ali caracteres demóticos e também do grego, né. Então é escrita em grego, né, escrita grega com caracteres demóticos, tá, pessoal? Então, para quem quiser saber mais de como que esses evangelhos foram descobertos, a questão de Nag Hammadi em detalhes, eu aconselho a ver as outras lives que tem nessa playlist de gnosticismo e apócrifos e evangelhos apócrifos. Eu aconselho a ver, tem uma playlist que eu dou detalhes, já começo mostrando detalhes dessas descobertas, né, e essas lives de agora mais é para falar de cada evangelho. Lembrando que cada códice ou códex que foi descoberto ali em Nag Hammadi e também em outras localidades, né, ali pelo Egito, cada códice desse tem vários evangelhos. E aqui é uma parte do evangelho de Maria Madalena, que vocês estão vendo, né, que está no códex, eu vou já mostrar para vocês, já explicar mais detalhes desse códex que contém o evangelho dela, tá. Pessoal que está chegando, Maria Elizabeth, boa tarde, compartilha bastante, tá, que é um tema importante, e eu sei que muitos gostam, né, envolve polêmicas, e é legal que todos participem, né. Então, pessoal, esse aqui é um fragmento desse evangelho de Maria Madalena, tá. E esse evangelho de Maria Madalena, ele foi escrito ali alguns colocam século II, século III, tá. E foi através de um fragmento copta que ele chegou até a gente, até nós, né. E o destaque desse evangelho de Maria Madalena fica ali para a estranha parábola que a gente vê lá, a Lindy vai também logo mais falar mais detalhes, que Jesus conta para Maria Madalena. Um diálogo que tem entre eles, e também a gente vê diálogo entre Maria Madalena e os apóstolos, né. A gente vê algumas questões polêmicas, né, e algumas pessoas colocam: "Ai, o machismo, tal", mas a gente vai entender tudo isso, tá. E essa passagem dessa conversa, né, entre Maria Madalena, Jesus, depois ela com os apóstolos, ocorre logo após ao suposto evento ali da crucificação, que para a gnose, a crucificação também tem um outro significado, a Lindy vai explicar melhor sobre isso, tá, pessoal? Então, o Salvador, né, Jesus, o Jesus místico, lembrando que nesses evangelhos gnósticos, nesse material gnóstico, quando a gente fala em gnosticismo, a gente tem um Jesus místico, tá? Diferente do que a gente vê nos evangelhos canônicos ali da Bíblia Sagrada, né? Então aqui o Salvador, ele disse olha só, um trechinho aqui desse evangelho. Palavras do Salvador: todas as espécies, todas as formações, todas as criaturas estão unidas. Elas dependem umas das outras e se separarão novamente em sua própria origem, pois a essência da matéria somente se separará de novo em sua própria essência. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Pedro lhe disse, aí Pedro escuta isso, né? Aí ele diz: já que nos explicaste tudo, dize-nos isso também, o que é o pecado do mundo? Aí Jesus vai e diz: não há pecado, sois vós que os criais, quando fazeis coisas da mesma espécie que o adultério, que é chamado pecado. Por isso Deus Pai veio para o meio de vós, para a essência de cada espécie, para conduzi-la à sua origem, para fazê-la retornar à sua origem. Isso é bem gnóstico, né? Em seguida disse: por isso adoeceis. Jesus, né, o Salvador, ele diz: por isso adoeceis e morreis. Aquele que compreende minhas palavras, que as coloque-as em prática.
A matéria produziu uma paixão sem igual, aquela questão da gnose de que a verdadeira vida está além da matéria, né, que essa vida na matéria não é a verdadeira vida. Isso lembra um pouco o que a religião egípcia também, né. Então ele continua dizendo: "A matéria produziu uma paixão sem igual, que se originou de algo contrário à natureza divina. A partir daí, todo o corpo se desequilibra", palavras do Salvador, tá, pessoal? E que estão nesse evangelho de Maria Madalena. "Essa é a razão por que vos digo: tende coragem e, se estiver desanimados, procurais força das diferentes manifestações da natureza. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça." Quando o Filho de Deus assim falou, saudou a todos, dizendo: "A paz esteja convosco. Recebi minha paz. Tomai cuidado para que ninguém vos afaste do caminho." E aí ele diz: "Por aqui ou por lá, pois o Filho do homem está dentro de vós." Novamente Jesus com aquela simbologia gnóstica, né, de que o Filho do homem está dentro de vós, né. Quando a gente fala esse termo "filho do homem", né, nos remete a vários estudos diferentes, né, até mesmo ao Jesus flaviano também, questão do "filho do homem estás dentro de vós." Segue-o, quem o procurar o encontrará. Prossegue agora, então, pregai o evangelho do reino. Não estabeleçais, lembrando que esse reino é um reino espiritual, que a gente vê muito nesses evangelhos gnósticos, né. Não estabeleçais outras regras, além das que vos mostrei, e não instituais como legislador, senão sereis cerceados por elas. Após dizer tudo isto, o Salvador partiu, ele parte, né. Então só para vocês terem um pouco aqui de ideia, né, do que a gente encontra nesse evangelho de Maria Madalena. E aqui esse livro aqui que eu vou indicar para vocês, né, quando eu falei do evangelho de Judas, eu indiquei um livro desse autor Peterson do Nascimento. Ele faz uma tradução, ele coloca no livro a tradução do evangelho, né, e ele tece comentários. A segunda parte do livro é só comentários, né, ele vai comentar sobre cada parte, comentando, explicando, fazendo tipo uma exegese de cada parte desse evangelho apócrifo, tá. É bem bacana esse livro, tá lá na biblioteca, nos arquivos do grupo do Telegram, o link tá aqui na descrição do vídeo da live, tá, aqui na descrição da live. Boa tarde, Cláudio Ventura, seja muito bem-vindo de Portugal. Boa tarde, querida Tânia, nossa super moderadora aqui do chat. Seja muito bem-vinda. Isso aí, vamos compartilhar, deixar o like, compartilhar, né, curtir bastante e não esquecer de comentar quando a live estiver gravada. Ajuda muito o canal isso. Pode comentar até mais de uma vez, se quiser, fazer perguntas, dar sugestão, críticas também com respeito, são sempre bem-vindas. Dizer a cidade de onde vocês estão falando. Adri, sempre com a gente, obrigada. E se inscrevam no canal da Lindy. Lindy, quando quiser me interromper, pode me interromper. Eu passo já para a Lindy, tá, pessoal? Vou só mostrar esse livro aqui e um outro, e aí eu já passo para ela, tá. Então galera, esse evangelho de Maria Madalena, ele é um texto gnóstico que foi encontrado no Códice ou Codex Aquim. Então esses códices, esses livros antigos, é uma reunião ali de vários evangelhos. Eu já expliquei muito sobre esses códices de Nag Hammadi aqui. Eu vou até postar um videozinho só sobre essa questão da descoberta, né, essa parte mais arqueológica desses códices, como é que foram descobertos, mas tem as primeiras lives sobre esse tema, eu já expliquei detalhes, mostrei detalhes sobre toda a jornada que esses códices percorreram, até chegar no Museu Egípcio Copta do Cairo, né, onde a maioria deles está hoje. Então esse evangelho de Maria Madalena, né, ele foi encontrado nesse Codex ou Códice Aquim, tá, Codex Aquim, que foi adquirido inclusive pelo Dr. Karl
ai, deixa eu ver esse nome aqui, Reinhard, na cidade do Cairo, onde ele comprou ali por volta de 1896. O evangelho some esse evangelho ele foi descoberto já tem um tempinho, mas ele só foi publicado em 1955, tá. Só foi publicado na década de 50, ali por volta de 1955, após ali o aparecimento nessa década, a gente tem um aparecimento de quê? Da biblioteca de Nag Hammadi. E todos aquele conjunto de códices, né. Tem lives aqui no canal falando detalhes dessa descoberta, tá. Então, tem uma playlist, lembrando, sobre gnose e esses evangelhos apócrifos, tá, pessoal? Para quem quer realmente se situar e ver em detalhes, quem não viu as outras lives sobre esse tema, né, e aí vai ver depois em detalhes, tá bom? Então, os outros textos desse Codex Aquimim, do qual faz parte o Evangelho de Maria Madalena, né, o como é que diz? Os outros textos também constavam entre os de Nag Hammadi. Também estavam ali entre os códices de Nag Hammadi, entre os evangelhos ali de Nag Hammadi, tá. Só que esse evangelho específico não estava, tá. Esse aqui que eu mostrei no slide anterior para vocês, né, quem está chegando agora, esse aqui, tá. Que é um fragmento aqui do evangelho de Maria Madalena, tá, pessoal. Só lembrando. Dá boa noite aqui o professor Newton Carvalho, seja muito bem-vindo, boa tarde, boa noite. E é isso, galera, então vamos lá. Então os outros, como é que eu posso dizer? Nesta cópia, né, única conhecida desse texto, né, faltam as páginas. Esse Evangelho de Maria Madalena, ele começa da página 7, porque vão faltar as páginas de 1 a 6, infelizmente. E de 11 a 14 também. Então ele começa na página 7, aí ele vai até a página 10. É um evangelho curtinho, vocês vão ver, não tem tanto conteúdo assim. É um evangelho curto. Por quê? Porque muitas páginas dele, infelizmente, estão faltando, foram perdidas. A gente vê que ali quando a gente teve a descoberta desses códices de Nag Hammadi, muito se perdeu. Eles passaram por todo um processo e até chegar nas mãos realmente dos especialistas, né, até chegar no museu ali copta do Cairo, quando eles começaram a ser mais examinados, estudados. Então eles alguma parte foi queimada, enfim, muito foi perdido. Infelizmente, o Evangelho de Maria Madalena é um desses que tem muito desfalque ali, várias páginas faltando, infelizmente, tá, pessoal? E ele, tem sido sugerido, inclusive por especialista, que trata-se de um evangelho, né, esse evangelho de Maria de Magdala, né, ele passou a ser conhecido por esse nome, Maria de Magdala ou Maria Madalena, né. Então que é pelo fato de seu último nome, Magdala, né, Madalena, ser mencionado nesses textos, tá. E a favor dessa interpretação, né, teríamos o fato de, nos evangelhos sinóticos, ela constar como ali a discípula que mais de perto seguiu a Jesus e aquela a quem Jesus teria aparecido primeiro após sua ressurreição. Lembrando que, com relação a essa questão da ressurreição, a gente tem várias contradições, né, que inclusive seriam acréscimos, né, tem até uma live aqui no canal sobre acréscimos, falando sobre esses acréscimos que a gente teve ali nessa parte da ressurreição, tanto com relação ao julgamento, à crucificação, como com relação à ressurreição de Jesus. Eu vou logo mais postar até um vídeo mais específico sobre essa ressurreição de Jesus, para a gente ver melhor esses acréscimos, essas contradições, tá. Então o texto sobrevive, esse texto desse Evangelho de Maria Madalena, ele sobrevive ali em 2 fragmentos gregos do mais ou menos datados ali do século III, e numa tradução mais longa, ali para o copta, datada já do século V, nos quais a gente tem o quê? O testemunho de uma mulher, né, nos quais o testemunho de uma mulher, ele precisou pela primeira vez ser defendido.
Então, todos esses manuscritos foram primeiro descobertos e depois publicados ali entre 1938 e 1983. Tem esse grande intervalo de tempo aí, de mais de 50 anos, né, onde eles foram sendo publicados, mas existem referências patrísticas ao Evangelho de Maria, tão antigas como ali do século III, tá. E no texto fragmentado, os discípulos, no evangelho dela, né, eles fazem perguntas sobre o Salvador elevado, eles fazem perguntas a ela, né, e recebem ali várias respostas, né. Só falar um pouquinho para vocês, né, e aí depois eles se lamentam inclusive, né, os discípulos dizendo: "Como poderemos ir aos gentios e pregar o evangelho do reino do Filho do homem, se nem ele foi poupado, como o seremos nós?" Eles começam a questionar sobre isso, e aí Maria Madalena acaba incitando eles a ter coragem, né. Ela diz: "Vamos antes louvar sua grandeza, pois ele, o Salvador, nos preparou e tornou-nos homens." Depois ela traz uma visão do Salvador que ela tinha tido, e ela relata ali a sua conversa que ela teve com ele, com o Salvador, né, o que acaba mostrando muitas influências gnósticas, tá, pessoal. E aqui só uma representação dela, né, de Maria Madalena, tá, pessoal. Então só contar um pouquinho dessa visão dela de Maria Madalena, né, e aí eu vou passar para a Lindy para ela entrar mais no assunto desse evangelho. Então a visão dela de Maria Madalena, ela não vai encontrar uma aprovação universal, né. Eu vou citar aqui uns trechinhos rápidos, né, antes de passar para a Lindy. Aí um trechinho do evangelho dela: "Mas André respondeu e disse aos irmãos: digam o que vocês pensam com respeito ao que ela disse, ela, Maria Madalena, pois eu não acredito que o Salvador", isso o André falando, né, "eu não acredito que o Salvador tenha dito isso, pois certamente tais ensinamentos são de outras ideias." Aqui ele já está dizendo que acha tudo que Maria Madalena falou um pouco estranho, né, porque ela explica muito essa questão de alma, de espírito para eles, e é algo bem gnóstico, então eles começam a achar estranho. Pedro também se opôs a ela com relação a esses assuntos, né, e perguntou-lhe sobre o Salvador também. Aí ele pergunta: "Teria ele então falado secretamente a uma mulher, de preferência a nós?" Tipo assim, ele indaga por que que o Salvador deu preferência a falar secretamente a uma mulher, ao invés de falar com a gente, né, ou de falar, tipo, abertamente, né. "Então devemos nós voltar e escutá-la?" Ele indaga sobre isso, né, Pedro. "Terá ele preferido ela a nós?" Né, então eles desenvolvem esse diálogo, né, essa questão, e uma grande parte ali do fundamento é expresso como um diálogo entre Maria e os discípulos, onde Maria Madalena é a pessoa que responde às perguntas. Eles fazem várias perguntas a ela, né. E após ali a partida de Jesus, conforme o texto, né, a autoridade da igreja foi dada a Maria Madalena. É mais ou menos isso que o evangelho dela fala, né, indicando que o texto se tem originado em uma corrente, o quê? Uma corrente ali gnóstica que tinha em Maria Madalena sua fundadora, e a considerava mais importante do que os outros todos apóstolos, tá. Então, quem se debruça, pessoal, sobre esse evangelho de Maria Madalena, há de ter em conta, tipo, a natureza gnóstica dessa obra, a exemplo ali dos evangelhos de Filipe, de Tomé, que a gente já falou rapidamente em live, mas a gente vai ter lives mais específicas para abordar cada um desses evangelhos também, de Filipe, de Tomé e outros mais. E que ela muito provavelmente reflete o quê? Conflitos ali do seu tempo, né. Então é também provável, como o admitem vários pesquisadores, né, que essa obra de Maria Madalena seja uma colagem de 2 textos, né. Então o segundo texto, inclusive, exibe o confronto entre Pedro e Maria, supostamente Maria Madalena, né, que está no texto,
refletindo essa tensão entre os gnósticos, né, que a gente vê que é o período ali dos primeiros séculos, a gente vê várias seitas, várias vertentes do cristianismo, inclusive gnosticismo, né, que é mais visto como uma espécie de cristianismo primitivo, né, entre esses gnósticos e um certo cristianismo mais masculinizado, em fase ali de consolidação. Lembrando que é o período que a gente começa a ter também muitos concílios, já para definir ali a doutrina cristã, católica, né, o cristianismo católico, a oficialização dele, né. E nesse cristianismo que se fará católico, né, a figura emblemática de Pedro, né, já se ergue ali para respaldar ali a primazia do bispo de Roma, e no caso o bispo de Roma, referência ao que a gente chama de papa, né, o que iria se chamar de papa, né. Então, você vê uma vertente ali já bem masculina, né, e de repente surge essa questão gnóstica com Maria Madalena, tratando ela dessa forma, né, então a gente vai ter um embate ali, e realmente foi um evangelho condenado, proibido, considerado ali um alto nível de heresia, né, pelos pais da igreja, né, os historiadores do cristianismo. Então, há 2 detalhes no exame desse evangelho que tem que ser destacado, né. Primeiro, Madalena é mostrada como uma discípula do mestre, né, uma discípula do Salvador. Na verdade, assim, só um detalhe, pessoal, o nome Jesus também não é muito ali explicitado, tá. Eles fazem referência a Salvador, né, e em condição até de ela ser superior, colocando sempre ela superior aos outros discípulos, né, aos apóstolos, né, porque ela, tipo, é como se ela tivesse uma capacidade de entender certos ensinamentos que o Salvador estava transmitindo ali, naquelas reuniões, né, que Pedro e os outros companheiros ali, eles não conseguiam entender, eles não conseguiam captar o que estava sendo dito, mas Maria Madalena conseguia. Era como se ela fosse a discípula, a como é que diz? A aluna mais aplicada, né, aquela que mais estava entendendo tudo que estava sendo transmitido ali, tá. Mas ao contrário do que se lê nos evangelhos canônicos ali no Marcos, Mateus, Lucas, João, né, os canônicos, onde a condição de apóstolo decorre de conviver com Jesus, né. Maria vai conquistar isso através de uma via paulina, né. O que seria essa via paulina? É através de uma visão que ela é distinguida ali pelo mestre, tá. Por isso que eles chamam via paulina, que essa via paulina vai distinguir ela, né, que é justamente essa visão que ela teve do mestre, tá. E aí os ensinamentos secretos que ela recebe desse mestre, né, desse Salvador, constituem ali uma autêntica, como é que eu posso dizer, uma aula de gnosticismo, e ela vai transmitindo isso aos apóstolos, né. Alguns estranham no começo, né, negam, outros já defendem ela, né, a gente vai ver isso. E eu vou passar aqui para a Lindy falar um pouco do conteúdo desses evangelhos e ela explicar para a gente o que é que ela vê de importante ali no entendimento da simbologia gnóstica, para a gente compreender o conteúdo do evangelho de Maria Madalena. Lindy, esteja à vontade aí para iniciar a sua explanação. Mais uma vez, seja muito bem-vinda. Ok, obrigado, Érica. Então, fiz aqui umas anotações, então eu vou falar de 3 livros sinóticos onde se encontra alguma coisa falando sobre a Maria Madalena, né? Então, o primeiro livro é o Lucas, capítulo 8, versículo 1 ao 2. E aí diz assim: e aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 também iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espírito maligno e de enfermidade. Elas são Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Então aqui fala que Maria Madalena, né, era uma endemoniada, então
ela tinha 7 demônios, então foi tirado esses 7 demônios dela, assim, Jesus Isso seria ressuscitou. onde, Lindy? Isso em Magdala, né? Era uma aldeia. E aqui, onde eu estou lendo, é no livro sinótico de Lucas. Está na Bíblia, Tá, em Lucas, né? em Lucas. E Joana, então, a gente pode notar, Érica, que com Jesus também, ó, com o Salvador, que eles não menciona, esse livro não menciona Jesus Cristo, né? Fala o Mestre e o Salvador. Então, tinha mulheres também. Além de Madalena, tinha mais mulheres que andavam pregando o evangelho ali junto com eles, né, com os apóstolos. Então, ó, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com seus bens. Ou seja, é uma coisa que eu achei assim interessante, é que interessante, sei lá, eu acho que muito feio, sei lá, vamos dizer assim, né? Que Jesus, esse Jesus aqui da Bíblia, né? Ele era sustentado pelas mulheres, Érica. Sustentado por essas mulheres aqui das quais eu citei, né? E uma delas era Maria Madalena. E ele, quem fazia as roupas dele era Maria e Mas, Marta. Lindy, como assim? Jesus era o Jesus dos evangelhos, no caso, seria sustentado por elas? Esse Jesus do Evangelho Sinótico, que está aqui em Lucas, né? Está na Bíblia, ele era sustentado por mulheres. Mulheres das quais eu citei aqui. E uma delas era Maria Madalena. Quem fazia as roupas de Jesus era Maria e a Marta, irmã de Lázaro. E aí, então, né, e aí continua aqui. Ia juntando-se uma grande multidão e vindo de todas as cidades ter com ele, disse por parábola. Aí começa a parábola e tal. Esse já não é muito interessante, porque ele não fala mais de Maria Madalena. Então vamos em Marcos. Marcos também fala de Maria Madalena. Veja, Érica, que é apenas só os sinóticos, né? Que dá vida, assim, mais vida para Maria, Maria Madalena. Então, aqui o 16 de Marcos. 16, do 1 ao 14. Vamos lá. E passando o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem ungí-lo, ou seja, para ungir o Jesus. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro. Aqui Jesus já tinha morrido, então tinha um ritual, né? E quando o defunto ali, o morto, era muito, era uma pessoa importante, então eles ungiam, né? Que era um óleo também muito caro naquela época, Érica, era muito especial esse óleo, que era o mirra. Então compraram o aroma para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer o sol. Veja que Maria Madalena, ela está em tudo, ela está sempre em primeiro plano ali, quando se trata de Jesus. Diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantadas. Ele, porém, disse-lhes: não vos assusteis, buscai a Jesus Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui, eis aqui o lugar onde o puseram. Então, aqui a gente pode ver que Maria Madalena, ela foi a primeira, né, a estar ali no sepulcro do Jesus. E então, esse homem que vestido de branco continuou dizendo: mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, como ele vos disse.
E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídos de amor, de temor e assombro, e nada dizia a ninguém, porque temiam. Né? E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Então, aqui dá para a gente notar que Maria Madalena era tipo assim, uma apóstola, ali a primeira, ali, era o cérebro desse grupo, né? Vamos dizer logo, era o cérebro do grupo. E também, com certeza, Jesus confiava muito nela. Né? E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando, porque o mestre deles tinha morrido. E ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. Ou seja, eles não criam em Maria Madalena, eles não acreditavam em Maria Madalena. Só pelo fato de Maria Madalena ser uma mulher. E eles, ou seja, puxa, mas ele apareceu justo para uma mulher, por que não para nós, né? Que somos homens. E depois manifestou-se o Jesus, e depois manifestou-se de outra forma a 2 deles, que iam de caminho para o campo. E indo eles anunciaram aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente apareceu aos 11, né, estando eles assentados juntamente, lançou-se o rosto à sua incredulidade e dureza de coração, e aí tal, não tem mais Maria Madalena, então não é importante para nós aqui. E vamos a João. João também tem ali Maria Madalena, que é o capítulo 19 e o versículo 25. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe, a sua irmã, aliás, a sua mãe e a irmã da sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Maria Madalena, mais uma vez, surge aqui, né? Quando Jesus foi crucificado, ela estava ali, né? Junto com as Marias, né? Então é isso aqui. Tem muito mais. Segundo os historiadores, Érica, Maria Madalena é citada 14 vezes na Bíblia, né? Então a gente pode notar que ela era muito importante. Um personagem bem importante. Então surge a polêmica de Maria Madalena em 591, Érica. Maria Madalena foi confundida com a Martânia, que era uma das irmãs de Lázaro. Ela era uma das irmãs de Lázaro, irmã de Marta, né? E ela foi confundida pelo Papa Gregório, né? Que ele dizia que ela era uma prostituta arrependida ou uma mulher promíscua. Então, isso foi até muito tempo, né? Ela sendo Então é daí que prostituta. vem, Lindy, essa questão de dizer que ela era prostituta? Exatamente. Vem daqui do Gregório, né? Ele que confundiu as Marias, né? Mas no fim era a Maria Betânia, Maria de Betânia, a irmã de Lázaro. Então aí continua aqui as minhas anotações e pouco se sabe, Érica, pouco se sabe do personagem Maria Madalena. Os historiadores, eles foram em busca de vestígios, né, dessa mulher, não de uma personagem, eles queriam ter certeza de que realmente existiu essa mulher. Né? Então aí diz que pouco se sabe sobre Maria Madalena e sua história de vida. Maria Madalena não deixou nenhuma escrita com sua autoria e ela nunca foi mencionada em nenhuma das epístolas de Paulo ou em qualquer outra epístola cristã. As fontes mais antigas sobre a sua vida são 3 evangelhos sinóticos, 3 evangelhos
evangelhos sinóticos, que esses são Marcos, que acabei de ler aqui para vocês, tem Mateus também e Lucas. Então, apenas esses 3 livros. E a gente sabe muito bem que esses livros e esses personagens que eles deram vida, né, que o apostolado deu vida, foi nos concílios, né, com muita briga para poder colocar esses personagens, dar vida a esses personagens. Então, por isso que só tem nos livros sinóticos. Porque os sinóticos eles foram reconstruídos e outros construídos pelo papado. Então, continuando aqui, Érica, no livro apócrifo Diálogo do Salvador, Maria, Tomé e Mateus são apresentados ao inferno, né, nessa simbologia deles. Eles são para ver que Maria ela estava em primeiro ali, ó. Veja que ela mais 2 homens. Maria estava ali. Era a cabeça desse grupo. Maria, Tomé e Mateus são apresentados ao inferno da segurança da borda do mundo, e um anjo, né, anuncia que o mundo naturalmente é uma criação maligna, não intencional. Isso é o que? Gnóstico, né? São textos gnósticos, né? Então, Maria Madalena, olha só como que Maria Madalena está em tudo. Maria Madalena foi uma das primeiras mulheres a seguir Jesus. Foi a primeira apóstolo a anunciar a ressurreição de Jesus. Estava presente na crucificação de Jesus. Foi a única que não fugiu com medo quando Jesus ressuscitou, né? Foi canonizada pela Igreja Católica e é lembrada no dia 22 de julho, Érica. Esse é o dia da Santa Maria Madalena, dia 22 de julho. E no apócrifo de Filipe, né, fala que Jesus beijava Maria Madalena na boca. Então é uma polêmica aí onde eles falam, então quer dizer que Jesus era casado com Maria Madalena. Não, não era. Esse beijo era um gesto ali de uma forma de transmitir sabedoria. Que ele já está pronto para transmitir sabedoria aos demais. Então, era um gesto para definir, né, para mostrar qual que estava ali o indivíduo que estava já apropriado já para ser ali um mestre ou uma mestre. Né? E então, Maria segundo Madalena, a gnose, esse beijo é tipo uma simbologia, é isso? É uma simbologia, né? A sabedoria, né? Então, é tudo que vai sair da boca dela. Então, era beijado ali, olha, você está apto para a sabedoria. Vai sair. Alguns boca, né? Tentam usar essa questão e também a outra de que depois da morte dele, né? E aí ela vai lá visitar, vai lá no túmulo e tudo, tem aquela visão. E aliás, eu acho que antes dela ter a visão, ela vê o corpo nu, né? Porque ela tem que trocá-lo e tudo, e isso era função da esposa, só a esposa podia fazer isso. Por isso que alguns utilizam isso para dizer que eles eram casados. Então, aí para você ver, Érica, ele já não, quando elas chegam lá para poder fazer esse ritual né, desse óleo, né, da mirra, ele já não estava lá mais. Quando a pedra foi revolvida, né, elas chegam lá e falam, quem vai remover essa pedra para nós? Porque a pedra era muito grande e muito pesada. E agora, né, quem vai fazer isso? Só que quando elas chegam lá, a pedra já foi removida. Jesus não estava lá, mas tinha um camarada lá, vestido de branco lá. Né? Ou seja, ele já tinha ressuscitado. Então, elas não fizeram esse ritual. Elas não conseguiram fazer esse ritual. Então, aí as pessoas acabam colocando mais lenha na fogueira, né? Para poder dar colocar os dois como marido e mulher ali, mas não era marido e mulher. Ela era apenas uma apóstolo, né? Ela era uma apóstola
que estava à frente de tudo. Primeiro que ela sabia escrever, sabia ler, né? Segundo ali a história fictícia, ela sabia ler, ela sabia escrever. Então, e ela era muito inteligente. Então, ela era a cabeça do grupo por conta disso. E pegava mais facilmente aqueles ensinamentos do Salvador, do Mestre, né? Então, por isso ela era a mais adorada, a mais amada, né? Daquele grupo ali. Deixa eu ver aqui o que mais. Então, Maria Madalena, ela, como eu já disse, ela era líder do movimento cristão gnóstico. Aliás, não era cristão ali, né? Cristão a gente fala, né? Pelo fato de Cristo, da situação crística ali, né? Mas eles não. Veja que nesse livro eles não falam em nenhum momento Jesus, né? Jesus Cristo, não, porque ainda não existia o Jesus ali, né? Era o Salvador. E havia outras mulheres desse movimento gnóstico, como eu citei no começo, né? Joana, Susana e outras mulheres, conforme descreve o Evangelho de Lucas. A Madalena, ela não era sozinha ali, nem os apóstolos, né? Eram sozinhos ali, tinham mulheres ali com eles. E nesse livro da Maria Madalena, né? Do Apócrifo, você já falou algumas coisas aí, eu vou dar só uma pincelada, né? Então, no livro, o Pedro diz que Jesus amava mais Madalena, né? Mais Maria Madalena do que eles. Então, a gente pode ver aí, Érica, o Pedro, ele era muito machista, esse personagem era extremamente machista. Então, ele não aceitava que Jesus passasse conhecimento apenas para Madalena. Por que para uma mulher e para eles não? Para os homens não? Era mais adequado para ele que passasse os ensinamentos para um homem do que para uma mulher. Então ele era muito machista. Aí, após os ensinamentos, né, gnósticos que Maria Madalena passou aos discípulos, aí, como você disse, né, André queria acreditar, porque pelo fato de que o Salvador passou conhecimento para uma mulher, justo para Maria Madalena, por que ele não passaria para nós? Então, não dá para acreditar ali, né, gente? Não dá para acreditar que Maria Madalena esteja realmente falando a verdade, né? E então Pedro, né? Pedro diz assim: será que ela falou diretamente com? Será que ele falou diretamente com a mulher e não com nós, né? Por que Jesus falou só com uma mulher e não falou conosco? Então Pedro também já dá aquela, né? E aí, aliás, André falou primeiro, né? André reclamou primeiro e depois veio rebater aqui o, o Pedro. E aí ela diz. Então Maria responde, né? Pedro, meu irmão, acha que inventei tudo isso? Que estou mentindo sobre o Salvador? Devi, diz a Pedro. Pedro, você sempre foi exaltado. E agora eu te vejo competindo com uma mulher? Né? Que é isso, Pedro? Você sempre foi, exatamente, você sempre foi o exaltado, né? Sempre gostou de fama, sempre gostou de estar na frente de tudo. E agora você está competindo com uma mulher? Que é isso, Pedro? Se o Salvador escolheu a ela, é porque confiou mais a ela. Então é caso de envergonharmos e sermos homens perfeitos e pregarmos o evangelho, ou seja, de fazer a vontade de Jesus, né? De Jesus não, Lindy, do Mestre, do Salvador. Lindy, Diga. deixa só eu responder aqui a uma pessoa do chat. Maikonen, primeiro, procura conhecer o trabalho da Lindy, tá? Com todo respeito também, estou me dirigindo a você. Não tem nada a ver o trabalho da Lindy com o trabalho do Rodrigo Silva. Rodrigo Silva é Nem pastor acompanho o Rodrigo e Silva. ele faz o trabalho de um pastor, tá? Aqui a gente está discutindo, eu acho que você entrou na live, talvez sem saber, sem ter o conhecimento do que está sendo abordado e tratado aqui. Primeira coisa que a gente faz quando a gente adentra um determinado ambiente é entender o que é que está sendo abordado,
tá? O Então, contexto, a né? gente está abordando sobre evangelhos gnósticos apócrifos, a maior parte deles encontrados ali no Egito, localidade de Nag Hammadi. Há uma playlist no canal onde a gente tem uma série de evangelhos que a gente já vem abordando, tá? Eu te recomendo assistir para você aprender sobre o tema. Quando a gente aprende sobre o tema, aí a gente pode realmente opinar. Então, não tem nada a ver com o pastor Rodrigo Silva, tá? A gente aqui lida com evidências, ela está traçando paralelos entre o que a gente tem em evangelhos canônicos e o que a gente encontra em evangelhos não canônicos, como os apócrifos de Nag Hammadi, não apenas Nag Hammadi, de outras localidades também, no caso aqui, Evangelho Apócrifo de Maria Madalena. São personagens fictícios, personagens que a gnose traz e mostra um simbolismo, através do estudo gnóstico a gente percebe, tá? Só explicando aqui, pessoal, porque às vezes a pessoa chega, cai de paraquedas, então eu estou tentando explicar um pouco do contexto para o Maicon compreender, tá? Eu não costumo parar a live para fazer isso, mas nesse caso eu me senti na obrigação de fazer, porque não tem nada a ver o que está sendo abordado aqui com o que o pastor fulaninho aborda, tá? Aqui a gente trabalha trilhando o caminho das evidências. Então, Exato. primeiro, entende do trabalho para depois tu falar, tá bom? Gratidão, valeu aí pelo apoio. Pode continuar, Então, Lindy. Se quiser então falar algo, Érica e todos. Esse personagem, ela existiu? Qual que é a simbologia desse personagem, né, para a gnose? Não essa a gnose moderna, né, mas aquela lá do passado. Vamos ver agora o que ela representa, Maria Madalena representa? Vamos lá, vou ler aqui para vocês. Maria Madalena é outro poder de quem 7 demônios são paridos de modo que ela se torna, aliás, arrependida, a arrependida Sofia. Então, Maria Madalena, ela é o personagem de Sofia, que veio, vamos dizer, Sofia, ela está na carne, ela está em uma roupagem, né? E aí ela se torna Maria Madalena. Então, veja só, vou ler aqui de novo. Maria Madalena é um poder de quem 7 demônios são paridos de modo que ela se torna arrependida Sofia, ou a alma purificada e voltada à luz. Por que ela sempre está com Jesus? Ela sempre está à frente do Mestre, do Salvador. Ou seja, ela está sempre à frente da luz, porque o Salvador é a luz. Então, ela está sempre à frente dessa luz que é o Salvador. E ela quem unge o Cristo corpo para o enterro, e o unguento é feito de lágrimas humanas. E essas são a expressão da natureza feminina, o poder sensibilizante da grande mãe, que está ao lado do super-homem no pé da cruz, quando todos os seus discípulos homens, poderes masculinos do Pai, que o desamparam no dia da grande angústia. Maria é um poder ascendente, os discípulos, poderes declinado para a forma. Maria, de novo, é a primeira a cumprimentá-lo no sepulcro depois da ressurreição. Primeiro poder que Victor recebe quando ele retorna para a Terra como Cristo. Ela é o primeiro véu da centelha divina, o primeiro indivíduo não cósmico véu. Ou seja, Maria Madalena existiu? Não.
Maria Madalena é um personagem fictício, né? Que a gente acabou de ler aqui. Maria é um personagem fictício. Ela não existiu. É apenas uma simbologia gnóstica. Então, Maria Madalena foi casada com Jesus? Não. Não foi casada com Jesus porque Maria Madalena não existiu. Esse Jesus também, gnóstico, também não existiu. Ele era uma centelha divina. É a forma da qual os gnósticos, né, os professores de gnose, eles encontravam para explicar melhor para os alunos. Né? Então, eles colocavam nome aos personagens. Eles davam vida ali aos personagens, né, para que os alunos pudessem entender melhor. Então, Maria Madalena não existiu. E é isso, Érica, a minha participação. Se tiver alguma Ótimo, pergunta. de maravilha. Eu ainda vou indicar mais livros. Pessoal que está chegando agora, a live já começou tem um tempinho. Eu indiquei livros, vou indicar mais, tá? Vou indicar mais. E vou mostrar mais alguns trechinhos desse evangelho, né, apócrifo. Alguém perguntou, como assim proibido? Proibido, ele foi proibido na época, tá? Esses evangelhos apócrifos, gnósticos, né, tem esse teor de gnosticismo nesses textos, eles eram considerados heresias. Ainda hoje, muitos os consideram assim. Então, aquela igreja ali que estava surgindo, haviam várias vertentes naquele período. Uma delas era o gnosticismo, que foi inclusive bastante perseguido. Basta você entender a história dos concílios. Muitos desses gnósticos foram perseguidos naquele período. Por quê? Porque eles tinham ideias diferentes. São evangelhos que trazem, às vezes, você vê os mesmos nomes dos personagens que você vê nos canônicos, só que você vê num outro contexto, você vê outras ideias, ideias gnósticas, então a gente vê uma explanação de uma outra vertente ali sendo abordada. A gente tem ideias completamente diferentes do que estava sendo defendido ali pelos pais da igreja, os historiadores do cristianismo naquele período, naqueles primeiros séculos. Tá? A gente percebe isso quando a gente olha para os concílios também e para tudo que aconteceu em cada um. Tem uma live aqui no canal só sobre concílios. Então, foram evangelhos considerados proibidos, foram julgados de não inspiração divina, muitos foram destruídos, queimados, né? E realmente a ordem foi para abolir esses evangelhos apócrifos, queimar, né, jogar fora mesmo, rasgar, entendam aí como quiserem. E só que algumas pessoas, principalmente monges, ali de um mosteiro em Nag Hammadi, eu já expliquei isso, eles salvaram alguns desses documentos. E ali, por volta da década de 50, eles foram encontrados. Tá? Então, por isso que eles são chamados evangelhos proibidos, né, julgados de não inspiração divina, não eram inspirados divinamente, segundo os pais da igreja, e deveriam ser abolidos, entendeu? Condenados, tá? Então, concílios, né? A live sobre concílios é só você pesquisar concílios, tá? Concílios da igreja. Eu acho que está na playlist Entendendo o Cristianismo, se eu não me engano. Tem essa playlist aqui no canal e aí tá lá. É uma live onde a gente fala dos principais concílios. No grupo de arqueologia do Telegram, tem uma biblioteca nos arquivos, tem vários livros sobre os concílios, né? Então, para poder o pessoal entender o que é que aconteceu realmente, quem é que realmente foi perseguido, né? Porque essa questão da perseguição cristã, muito vem sendo desmistificado sobre isso. Quem é que de fato foi perseguido, né? Então, a gnose é primordial, conhecimento primordial, né, também. Exatamente. Eu acho que ele apenas se confundiu, o Michael, e talvez não soube se expressar. Mas a gente aqui trabalha desmistificando questões que o pastor lá, né, apoia totalmente baseado nas crenças. A gente não trabalha com crenças, a gente respeita várias crenças, mas a gente trabalha trilhando o caminho das evidências, tá? Então, acho que Michele também perguntou sobre se Jesus foi casado, aquela coisa, aquela ficção. O Código da Vinci, pessoal, um romance, né, uma ficção bem bacana. Eu lembro que eu acho que eu li todos os livros de Dan Brown. Talvez eu não tenha lido o último,
Mas eu gosto como ficção, tá. Lógico que tem um conhecimento ali de simbologia, eu acho bacana, ele realmente estuda ali, adentra questões de simbolismo, mas a gente tem que ter cuidado, porque ele desenvolve nos livros dele ficção, tá. E esse aqui é pura assim, tem alguns detalhes interessantes, mas tem muita ficção. Essa questão do casamento de Jesus, Maria Madalena, a filha dele, Sara, não é um personagem histórico, nenhum aqui, né, na verdade é personagem histórico. É uma criação, foi uma ficção que ele desenvolveu a partir de alguns pontos, misturou ali evangelhos apócrifos, né, e outras questões, envolvendo os próprios merovingios, né, e tudo mais, algumas lendas, né. Então, mas assim, a gente não tem comprovação de nada daquilo. É Então, até o romantizado, momento, é uma história fictícia, né. Então é isso. Boa noite, Isaac, seja muito bem-vindo. A gente aborda aqui apenas trazendo conteúdo, mas na verdade, Isaac, os apócrifos, eles contêm muito do gnosticismo. Muito gnosticismo. Sim, mas a gente colocou proibido, porque foi proibido na época. Não canônico, considerado de não inspiração divina, na época foi proibido. Então a gente coloca o termo proibido e vários, não só eu, meu canal, se o senhor pesquisar, vários outros canais colocam o termo proibido. Então para mim isso é bobagem, é perda de tempo, tá. Eu quis colocar proibido, e eu trato dessa forma, Érica. tá. Então Oi, ele diz Lindy. que a igreja preservou os apócrifos. Na igreja não preservou os apócrifos. Ao que não convinha, eles queimaram e queimaram muitos, Os né? Foram apócrifos muitos foram livros condenados, pessoal. condenados pela Igreja Católica, né? Eu expliquei Então isso já eles ao longo de várias repuseram lives. os livros canônicos, né? Os sinóticos que a gente fala, eles foram produzidos pela Igreja Católica, pelo papado. Então, teve algumas coisas que convinha, como o livro de João, né? Eles colocaram muitas coisas ali que convinham a eles e tiraram, né? Muitas coisas do livro de João, do apócrifo. Esse eles aproveitaram algumas coisas, né? Algumas linhas, algumas frasezinhas eles aproveitavam porque eu convinha. Mas os demais eles não, eles proibiram, queimaram muitos, e quem seguiam essa linha dos apócrifos eram mortos da pior maneira possível. Então a Igreja Católica nunca quis aceitar apócrifos. E outra coisa que o Isaac colocou, né, os apócrifos de Nag Hammadi, Isaac, não sei se tu assististe as outras lives sobre esse tema, recomendo você assistir, tá? A gente fala detalhes sobre esses documentos de Nag Hammadi, esses apócrifos. Eles estão em copta, tá? Que não é só grego, tem caracteres demóticos também. Só que assim, eu não concordo com o que tu colocaste aqui, tá, porque os apócrifos envolvem crença? Envolve, tudo é crença, na verdade, cristianismo, suas várias formas, é tudo crença, é mitologia. Eu trato como mitologia, e a gente aqui no canal aborda por quê? Porque o canal, como está aparecendo no letreiro aqui, dessa bichinha que está correndo na tela, a gente trabalha com religião e mitologia comparada. Então por isso que a gente aborda. E outra, eu te recomendo estudar esses documentos, né, como a gente faz aqui nas lives, porque você começa a ver todo um conteúdo gnóstico, até para você entender, porque ali tem É muito do importante. gnosticismo. E o gnosticismo, ele vem da onde? Ele vem muito ali do Egito, tá? Ele surge ali, muitas dessas crenças gnósticas, elas surgem no Antigo Egito, tá? Oi, Lindy. Não, eu disse para o Isaac aqui, é muito importante ele dar uma estudada nesses livros, né? Para entender, né? Saber mais. É importante para ele entender. Para poder entender. E quando eu falo para Bartolomeu, boa noite, que é membro aqui da área VIP do canal, tem acesso a conteúdo exclusivo. Quando eu falo
proibido, é porque eles foram julgados dessa forma na época, né, eles foram proibidos, foram julgados de não inspiração divina, foram proibidos, ninguém poderia utilizá-los, abordá-los na época, com risco de ser preso, né, sofrer ali vários tipos de torturas, porque a gente tem descrições disso, até quando a gente estuda os concílios a gente vê. Então, é nesse sentido, porque realmente foram proibidos, né, tanto que os monges do mosteiro ali de pertinho de Nag Hammadi, eles esconderam, eles tiveram que esconder o que eles conseguiram salvar, foi porque eles realmente esconderam, né, e depois que foram encontrados, uma parte ainda foi queimada, então a gente perdeu muito desses evangelhos. O próprio evangelho de Maria Madalena, que a gente está tratando dele aqui na live, as 6 primeiras páginas estão faltando, e outras mais, para o final. Então várias páginas, várias partes dele estão faltando. A gente tem a partir da página 7, tá. Queria indicar esse outro livro aqui para vocês, lembrando que eu já comecei a live indicando livros, quem está chegando agora depois volta para assistir tudo, porque foram indicados livros, referências. E esse aqui, pessoal, é do Hans Josef Glauck, tá? Os Evangelhos Apócrifos, tem também, eu postei na biblioteca, lá nos arquivos do grupo do Telegram, tá? E é bem interessante, ele entra muito na questão gnóstica também para às vezes a pessoa não sabe o que é gnosticismo, é legal entender alguns pontos, porque se você não entender o que seria essa doutrina, você não consegue compreender muito do que está nesses textos, tá? Então, sendo ali a gnose uma doutrina que se expressa principalmente por símbolos, como a Linde explicou aqui algumas questões simbólicas, né, inclusive envolvendo a personagem Maria Madalena, haveria razões o quê? Para se admitir que a figura feminina desse evangelho, né, que guarda traços da Madalena dos canônicos, como a Linde relacionou bem aqui, encarna o conceito de quê? De Sofia, que em Filipe, no Evangelho de Filipe, inclusive é chamada de a estéril, né, não sei se você sabia desse detalhe, viu, Linde? Mais precisamente, a centelha anímica existente em cada ser humano e a única capaz de se comunicar ali com os planos espirituais. Isso aqui é a linguagem gnóstica, para receber a verdadeira gnose libertadora, justamente a pistis sophia. Tá, pessoal? Isso é gnose. Já tem lives aqui onde a gente explica mais detalhes aqui no canal. Tem uma playlist, tá? Com algumas abordagens nesse sentido, tá? E vou falar para vocês aqui mais uns trechinhos do Evangelho de Maria Madalena, que eu achei interessante. Vou já indicar mais livros também. Lindy, você quer explicar alguma coisa com relação a essa questão da Maria Madalena ali encarnar o conceito de Sofia? Então, na gnose é assim, Sofia, ela peca, né, quando ela gera um filho sem a autorização do... Esqueci agora o parceiro dela, como que era o nome dele. Ou seja, do marido. Ela precisava da conscientização do marido, os dois tinham que sentar e conversar, né, e ela dar à luz a um filho. E ela não fez isso. Ela gerou esse filho sozinha, né, e teve esse filho sozinha. Então ela foi excomungada. Esse filho é o pai da matéria, que agora me foge o nome dele. O Demiurgo. Isso, ela gera Demiurgo, né? E aí ele nasce horrível, ele nasce com cabeça de dragão e corpo de uma cauda de cobra, né? Ou uma cabeça de leão e a cauda de cobra, de dragão. E ele é o pai da matéria, ele que gera toda a matéria, inclusive o nosso corpo, né? Essa matéria, que é muito carnal, essa matéria precisa muito de coisas materiais. E na época de Sofia, essas centelhas, nós éramos centelhas, então a gente não precisava dessa matéria. Ou seja, aí ela faz essa baita dessa besteira, gera esse filho sozinha, e ela é castigada e mandada
para a carne. Então você vai nascer carne. Aí é onde vem Maria Madalena. Aí ela está no corpo de uma pessoa ali, vamos dizer, ela entrou no corpo de a centelha, teve que passar por um corpo carnal, que é o corpo de Maria Madalena. Então veja que ela, quando Maria Madalena, o Salvador encontra ela, ele já expulsa dela 7 demônios. Por quê? Porque a Piste Sofia, ela errou, então ela ficou, ela teve esse castigo de vir para a carne, né? Ter um corpo material ali, carnal. Então ela ficou ali com aqueles demônios, aquela perturbação, aquele tal. Então foi tirado esses 7 demônios dela. E é por isso que ela sempre está em primeiro ali, ela sempre está em primeiro lugar, na frente ali, junto com o Salvador. Que esse Salvador simboliza o quê? A luz. A luz, ela encontra a luz de novo para poder caminhar até vamos supor, até uma cruz, até passar aquele sofrimento dela, ela vai sair da roupagem de carne, assim como fez o Jesus, né? O mestre, ele passou por a crucificação. A crucificação seria nós aqui nessa roupagem, né? Que a gente passa por tudo, a gente gosta de muitas coisas materiais. Então a crucificação era abandonar tudo. Você vai ter que abandonar todas as coisas materiais. Essa é a crucificação. Então aí Maria, o mestre também, né? Ele passa por essa experiência de deixar toda a matéria para trás, a carne, e encontra a luz. E aonde eles vão se acender, né? Como se diz. Aí eles vão virar centelha de novo. E aí ela vira a Piste Sofia novamente. A Piste Sofia arrependida é ali uma versão de Maria Madalena. Perfeita explicação, realmente muito. Depois eu vou fazer um corte dessa parte aqui, porque ficou perfeito, né? E muita gente não consegue compreender. Às vezes a pessoa até lê sobre isso, mas às vezes é um tema, não é tão simples, né? É um pouco complexo. Algumas coisas dentro da gnose, envolvendo essas simbologias, não é tão simples de compreender, né? É muito estudo, muita leitura. Então achei bacana essa explicação da Lindy, né? Realmente tem muito simbolismo. E se a gente não compreender, a gente não entende nada, né, do que está sendo colocado, porque eu vou ler aqui alguns trechinhos para vocês, mais alguns trechos do Evangelho de Maria Madalena, desse apócrifo, e vocês vão ver como é uma linguagem realmente bem diferente do que a gente costuma ver nos evangelhos canônicos. Realmente quem vê assim, diz: "Vixe, não tem nada a ver". Que é isso, né. Então a gente vou continuar aqui, vou ler mais uns trechinhos, né, para a gente entender realmente o conteúdo desse evangelho. Lembrando que está aqui a dica de mais um livro, tá, que vai abordar desses evangelhos apócrifos, dessas traduções, tá, do conteúdo desses evangelhos. E aí tem uma parte lá que Pedro disse a Maria: "Irmã, sabemos que o Salvador te amava mais do que qualquer outra mulher. Conta-nos as palavras do Salvador, as de que te lembras, aquelas que só tu sabes e nós nem ouvimos." Aí Maria Madalena respondeu dizendo: "Esclarecerei a vós o que está oculto." E ela começou a falar essas palavras aqui. Disse ela, eu tive uma visão do Senhor e contei a ele: "Mestre, apareceste-me hoje numa visão." Ele respondeu e me disse: "Bem-aventurada sejas por não teres fraquejado ao me ver, pois onde está a mente, há um tesouro." Eu lhe disse: "Mestre, aquele que tem uma visão vê com a alma ou com o espírito, ou como espírito?" Jesus respondeu e disse: "Não vê nem com a alma, nem com o espírito, mas com a consciência." Olha aí o Jesus mais consciencial da gnose, místico, né. Então, achei interessante essa resposta aqui dele, adorei, na verdade. Não vê nem com a alma, nem com o espírito, mas com a consciência que está entre ambos. Assim é que tem a visão. Gnose pura, né. Maravilha. E o desejo disse à alma: "Não te vi descer."
mas esse trecho também é legal desse evangelho da Maria Madalena. "E o desejo disse à alma: não te vi descer, mas agora te vejo subir." Preste atenção para entender aqui o que é que está sendo dito. "Por que falas mentira, já que pertences a mim?" Isso é o desejo dizendo à alma. Aí a alma respondeu e disse: eu te vi, não me viste, nem me reconheceste. Usaste-me como acessório e não me reconheceste. A alma disse para o desejo. Depois de dizer isso, a alma foi embora exultante de alegria. De novo alcançou a terceira potência, chamada ignorância. A potência, a ignorância, né, inquiriu a alma, dizendo: onde vais? Estás aprisionada à maldade. Estás aprisionada, não julgues. E aí a alma responde à ignorância: por que me julgaste, apesar de eu não haver julgado? Eu estava aprisionada, no entanto, não aprisionei. Não fui reconhecida que o todo se está desfazendo, tanto as coisas terrenas quanto as celestiais. Quando a alma venceu a terceira potência, subiu e viu a quarta potência, que assumiu 7 formas. Isso aqui é parte, tá, pessoal, desse evangelho gnóstico, né, desse evangelho apócrifo de Maria Madalena. A primeira forma, trevas. A segunda, o desejo. A terceira, a ignorância. A quarta é a comoção da morte. A quinta é o reino da carne. A sexta é a vã sabedoria da carne. A sétima é a sabedoria irada. Então, essas são as 7 potências da ira, né? E elas perguntaram à alma: de onde vens, devoradoras de homens? De onde vais, conquistadora do espaço? A alma respondeu, dizendo: o que me subjugava foi eliminado, e o que me fazia voltar foi derrotado, e meu desejo foi consumido, e a ignorância morreu. No mundo fui libertada de outro mundo. Num tipo, fui libertada de um tipo celestial e também dos grilhões do esquecimento, que são transitórios. Daqui em diante, alcançarei em silêncio o final do tempo propício, do reino eterno, né? Que ela fala que esse mundo aqui realmente é de ignorância, né? Que ela estava ali indo a caminho ali da verdadeira vida, né? Da vida eterna, onde ela realmente não seria mais subjugada, estaria livre, né? É uma visão só para mostrar a vocês, né? Mais dessa visão gnóstica, tá, pessoal? Esse livro aqui eu tenho ele em inglês e em português. Esse aqui está em português, né, a tradução completa das escrituras gnósticas, a Biblioteca de Nag Hammadi, tem muitos, ele vai abordar todos os códices, todos esses códex, lembrando que cada códice desse tem uma série de evangelhos, tá? Esse aqui de Maria Madalena está no Códex Aquimin. Então, esse livro aqui tem em português e inglês, também está na biblioteca lá do Grupo de Arqueologia do Telegram, o link tá aqui na descrição do vídeo da live, tá, pessoal? Na descrição aqui da live. Então, depois de ter dito isso, continuando ali a leitura daquele trecho que eu estava lendo, né? Depois de ter dito isso, Maria Madalena se calou. Ela estava ali passando conhecimento. Lembra que os apóstolos, alguns indagaram ela e pediram que ela lhes transmitisse ali um pouco do conhecimento que o Senhor, o Mestre, o Salvador, estava passando para ela. E aí ela foi falar essa questão de alma, né, e tudo mais, essa elevação consciencial. Então ali foi para explicar isso. Depois de ter dito isso, Maria Madalena se calou, pois até aqui o Salvador lhe tinha falado. Mas André, né, um dos discípulos lá, ele respondeu e disse aos irmãos: dizei o que tendes para dizer sobre o que ela falou. Eu, de minha parte, não acredito que o Salvador tenha dito isso a ela, pois esses ensinamentos carregam ideias estranhas, tá? Então, né, tem toda essa questão aí. Pedro respondeu e falou sobre as mesmas coisas, ele os inquiriu sobre o Salvador. Será que ele realmente conversou em particular com uma mulher e não abertamente conosco?
Devemos mudar de opinião e ouvirmos ela? Ele a preferiu ela do que nós? Então Maria Madalena se lamentou e disse a Pedro: Pedro, meu irmão, o que estás pensando? Achas que eu inventei tudo isso? Ou que estou mentindo sobre o Salvador? Né? Levi respondeu, a Pedro, né: Pedro, sempre fostes exaltado, agora te vejo competindo com uma mulher como adversário. Mas se o Salvador a fez, olha só, Levi tem uma outra visão, né. O Levi, ele já traz uma outra visão, né, então ele diz: "Mas se o Salvador a fez merecedora desses conhecimentos, quem és tu para rejeitá-la? Certamente o Salvador a conhece bem, daí a ter amado mais ela do que a nós". Isso é Levi falando, né. É antes o caso de nos envergonharmos e assumirmos o homem perfeito e nos separaremos como ele, o Salvador, fez, né, nos mandou, e pregarmos o evangelho, não criando nenhuma regra ou lei além das que o Salvador nos legou. Então isso são trechinhos, tá, pessoal, do Evangelho de Maria Madalena. Esses livros que eu indiquei, né, vocês vão ver mais detalhes, tá. Maria Siqueira, pois é, mas tem que ter cuidado, tá, tem que ter cuidado aqui com essa dica, porque a gente vê muita crença, muita coisa assim, né. Eu acho legal aqui porque a gente traz a gnose, mas a gente compara até com outros estudos, né, então, não pode estar limitado ali naquela crença, né, porque lá eu vejo que ela realmente tem uma crença ali no Jesus e tal, né, aquela coisa, então só tem que ter cuidado, né, porque para não entrar no viés de confirmação, tá. Por isso que tem que ter cuidado, né. Aí a gente aqui tenta interpretar, né, mostra a visão gnóstica, mas não quer dizer isso aqui é crença, tá, isso aqui é unicamente doutrina gnóstica, crença, a visão ali de mundo para eles, né, para os que seguem essa doutrina. Mas é legal para quem gosta de gnose, realmente para aprender alguns pontos para seguir ali a doutrina, né, mas aqui a gente não trabalha com crença, a gente trilha o caminho da evidência, né, eu não posso chegar e dizer: "Ah, o Jesus que está ali na gnose, ele existiu, ele existe e tal, a gente acredita nele", não é isso o estudo aqui, tá. Então é só para diferenciar e só para a gente comparar com o que está nos evangelhos canônicos, né, com o que a gente tem em outras fontes também, né. E aí depois que Levi disse essas palavras, né, eles começaram a sair, né, pra anunciar e pregar esse evangelho, né, e esses ensinamentos transmitidos ali também por Maria Madalena, né, que o Salvador transmitiu ali para ela, né. Então é bem bacana esses livros que foram indicados, vocês vão ver bastante desse evangelho também, tá. E deixa eu passar bem aqui para o próximo slide. Ó, aqui pessoal, é só para a gente ter uma vista, que é uma vista aérea de Magdala, né, porque a gente tem essa localidade, tá ali na Palestina, Palestina ocupada, né. Magdala que foi uma pequena aldeia, uma vila de pescadores, né. Aparentemente situada ali na Galileia, norte da Palestina ocupada, né, ocupada por quê? Porque ela tá boa parte dela ocupada pelos sionistas, né. Foi invadida ali por aquele povo que, se diz fazer parte ali de Israel, mas Israel é o quê? É a Palestina ocupada, invadida por sionistas, tá. Visto que parece ter sido o local de nascimento ali, né, segundo se atribui, que essa personagem teria nascido nessa localidade, né, Maria Madalena, também chamada de Madalena ou Maria de Magdala, né. Inclusive o Jerusalém Post, ali em 12 de dezembro de 2021, anunciou que arqueólogos escavaram próximo dessa cidade aí, né, da Palestina ocupada, de Migdal, também conhecida como Magdala, né, e eles encontraram resquícios lá de uma sinagoga ali do primeiro século, tá. A sinagoga do período do segundo templo, que na verdade é o templo de Herodes, né, esse segundo templo, que houve aquela destruição em 70, né, encontrada e segundo se diz, foi onde esse evangelho de Maria Madalena surgiu, né, nasceu.
tá, pessoal? Então só para vocês terem uma ideia da localidade, lembrando que a gente está falando da região norte da Palestina, que é uma região que a gente já vê uma geografia diferente, né, a gente vê uma região com um relevo diferente, é uma área mais verde, mais montanhosa, é um terreno mais fértil, né, quando a gente compara ali com as regiões sul, né, que a região sul é mais desértica e tudo mais. Então só botei isso para vocês entenderem. Aqui na direita tem uma imagem desse sítio arqueológico, onde eles descobriram resquícios dessa sinagoga, tá. E acho que tem mais uma fotozinha desse sítio arqueológico lá em Magdala, tá. Mas assim, não é porque tem arqueologia, sítio arqueológico mostrando ali, a região de Madalena deixa eu só responder aqui. Ai, gente, é cada um que aparece. Raimunda, eu não sou ateísta, eu sou agnóstica, tá. E eu tô falando dos evangelhos apócrifos, eu tô abordando o conteúdo que tem nos evangelhos. Não é que eu acredite nisso, eu estou abordando o conteúdo. O canal Trabalho tá bem grande na tela, Religiões e Mitologias Comparadas, tá. Esse trabalho é um trabalho de religião e mitologia comparada. Mitos, M-I-T-O-S, mitos, tá bom? Isso aqui tudo é mitologia, tá? O que a arqueologia mostra, eu estou mostrando na tela neste exato momento. Sítio arqueológico na região de Magdala. Isso comprova a existência da personagem? Não. E eu trato muito disso aqui no canal. Não é porque eu tenho uma localidade, resquícios de uma sinagoga, não quer dizer que os personagens existiram. Entendeu, Raimundo? Deu para compreender agora? Eu espero que sim, tá bom? Eu praticamente desenhei aqui. Infelizmente, pessoal, o pessoal às vezes chega boiando, entrando aqui de gaiato na live sem entender. Então a gente chega numa live, a gente tem que procurar entender o que está sendo abordado, por que está sendo mostrado. O canal aborda esse conteúdo apócrifo, inclusive foram evangelhos proibidos na época e tudo mais. Então, assim, a pessoa chega, aqui não é pregação de ateísmo, tá, meu amigo? Aqui a gente é agnóstico, a gente tem muito público ateu, que eu adoro, mas é um pessoal consciente, é um pessoal que está atrás de conhecimento. Aqui ninguém está pregando nada. A gente está debatendo um tema importante para quem gosta de estudar, para quem gosta de obter conhecimento. Agora, se você não gosta de obter conhecimento, realmente o canal não é esse, tá? A gente aqui trabalha com conhecimento, trilhando o caminho das evidências. E aqui, pessoal, fica a dica de filme, um filme legal, achei interessantezinho, apesar de alguns problemas, sobre Maria Madalena, né. A gente vê que eles consultaram um pouco desses apócrifos, tá, consultaram bastante. É um filme esse filme ele circula ali entre a Bíblia, os evangelhos canônicos, e esses evangelhos gnósticos. E aí ele tenta mostrar essa personagem, né, na verdade pouco a gente sabe sobre essa personagem, evidências de que ela existiu a gente não tem, né, mas esse filme ele preenche lacunas e tenta descobrir a real história dessa seguidora aí, dessa suposta discípula de Jesus, mas lembrando, é ficção. O filme é uma historinha de ficção, e a gente vê um pouco do gnosticismo ali, tá. Então eu acho legal assistir, usar o senso crítico, avaliar, né, não é porque, o filme diz a realidade, não, a gente não tem evidências de que essa personagem tenha existido, entendeu? Ninguém está dizendo isso aqui, tá. O que foi abordado aqui foi conteúdo apócrifo gnóstico, tá. É um outro tipo de leitura para a gente poder correlacionar, compreender, né. Então, inclusive quando foram montar o roteiro desse filme, né, a autora ela conversou olha só, ela conversou com uma série de pessoas. Ela conversou com padres católicos, pastores,
ela conversou com religiosos de outras denominações, rabinos, conversou também com o pessoal da ciência, com arqueólogos, historiadores, inclusive alguns historiadores judeus, e se baseou bastante também nesse evangelho apócrifo de Maria Madalena, em alguns pontos, para poder desenvolver esse romance, essa história de ficção que ela criou. Lógico que o filme é bacana. Quem não assistiu ainda, eu já assisti acho que tem uns 2 anos, 1 ano e pouco, mais ou menos. É legal, como ficção é igual Dan Brown, como ficção é ótimo. Agora, por favor, não achei linda essa imagem, por sinal, né, eu gostei dessa imagem aqui. Agora não vá confundir ficção com realidade, é o que eu falo. Quando a gente lida com um personagem mitológico, personagem fictício, onde a gente não tem uma comprovação suficiente, comprovações evidentes suficientes para afirmar, dizer que realmente está aqui, o personagem existiu. Então não vá confundir com isso, tá? É um trabalho de religião e mitologia comparada, que é uma das partes que eu abordo aqui no canal. Tá aqui no letreirozinho aparecendo todos os temas que eu abordo: arqueologia egípcia, egiptologia, principalmente, que é a minha área maior de especialização, Palestina, arqueologia das terras bíblicas, religiões e mitologias comparadas, tá? Então é isso. Ah, nossa, desse jeito, Débora, mas é bem tranquilo esse filme. É assim, tem até umas passagens bonitas, né? E é legal para você julgar, você usar o senso crítico ali e tentar averiguar: "Opa, esse ponto aqui que foi colocado", né. É que nem o da Netflix sobre Moisés e o Êxodo, terrível. Mas às vezes é bom a gente assistir para até para a gente tecer um julgamento ali, né, filtrar, saber o que é fato, o que é que não é, né, porque ali a Netflix distorce totalmente aquela questão do Êxodo. Então é isso, galera. Lindy, quer deixar tuas considerações finais sobre esse tema? Bom, lembrando que esses personagens aí que foi citado não existiram, né? Não tem evidências de que eles existiram. Então, por isso, essa personagem que a gente falou hoje, Maria Madalena, não existiu, porque não existe evidências dela. Ela não deixou nada escrito. O que a gente leu não foi o texto dela, ela não escreveu do próprio punho. Isso foi digamos aí, um professor, né? Que deu vida a esse personagem, deu vida entre aspas, né? Ele citou um personagem para poder ficar mais fácil para os alunos aprenderem mais, a estudar mais, né? Então é isso, ele não existiu. Érica, eu quero agradecer você por mais um dia aqui no seu cantinho, agradecer a todos que participaram, né? A Tânia e os demais, Jorge, o Maicon também, todos, né? A Adri, Débora e os demais que eu não falei o nome aí. Muito obrigada. Abraços a todos e não se esqueça de se inscrever no meu canal, A Farsa do Cristianismo. Ótimo, Lindy. Se inscreva no canal da Lindy, tá, pessoal? Forma de apoiar esse estudo, tá? E, esse sobre Maria, parece que a Netflix lançou um vídeo, mas essa aqui é sobre Maria, mãe de Jesus, né? Lançou um filme sobre, não sei se a Lindy já chegou a ver, tá mó polêmica aí, porque inclusive usaram uma judia e, enfim, né, ali do Estado sionista de Israel, né, enfim, a polêmica, porque aquele período ali é Palestina, a região sempre foi Palestina. Era para ter usado um palestino para fazer um filme desse, não um israelense do descendente de europeus, do leste europeu, né. Semita ali não tem nada, né, semita é o palestino que está ali, né, há milênios. Então eu nem assisti, porque eu, sinceramente, eu não tenho paciência para essas desinformações não. Quando eu vi, "Opa, já vem mais desinformação aqui". É, exatamente, Rosa, eu posso escrever hoje mesmo uma carta dizendo que sou outra pessoa. As pessoas têm dificuldade de entender, assim, o básico, né, o básico, infelizmente.
É porque tem um pessoal que às vezes, eles acham que o canal é para pregar o ateísmo, que tem que ser aquela coisa, não é para isso, tá, pessoal. A gente aqui tem vários públicos, a gente tem ateus que são é um público que eu amo, porque são pessoas céticas, que nem eu, mas a gente tem um público vasto de pessoas que seguem ali determinadas religiões, crenças, e a gente procura respeitar todas. Mas é como eu sempre digo, nós aqui trilhamos o caminho das evidências, com todo respeito a todos, tá? Carlos, boa noite, seja bem-vindo. Pessoal que já chegou no final, depois volta, assiste de novo, muito conhecimento do início ao fim. Vejam as referências bibliográficas, leiam, tá tudo no grupo de arqueologia do Telegram, o link está aqui na descrição do vídeo. E aí vocês compartilhem bastante, comentem, curtam, é muito importante para o canal, tá? E o pessoal, quando chega nas lives, procura entender um pouco, antes de, às vezes, falar alguma coisa, assim, todo mundo é livre para falar, mas a gente só tem que ter um pouco de cautela. Às vezes a pessoa cai de paraquedas, não sabe de fato o que está sendo abordado e já começa a julgar sem entender, né? Então eu peço que tenha um pouco mais de entendimento, abra a mente para o conhecimento, trilhando o caminho das evidências, tá? Pois é, Tânia, aí tem esse filme que eu indiquei da Maria Madalena, e tem um novo na Netflix que é sobre Maria, mãe de Jesus. Toda aquela história ali do nascimento milagroso, né, sobrenatural de Jesus, que a gente sabe que vem até de outras mitologias, né, mas tem esse filme. Eu não assisti porque eu já vi que é tanta distorção que eu não tenho paciência nem tempo. Mas, inclusive, tem um pessoal boicotando o filme, porque eles usam essa atriz israelense, que não tem nada a ver com alguém da região, né. Então é bem complicado, né. Então muito obrigada a todos, Lindy, se quiser falar mais alguma coisa, esteja à vontade. Beijos, Tânia. Então é isso, se tiver ficado mais dúvidas que não foram vistas, deixem nos comentários, tá. E lembrando, a gente só vai ter a nossa próxima live segunda. Segunda a gente vai ter uma live com muita arqueologia do Iraque, tá, uma live que eu já queria abordar há um tempo, né. Falando um pouquinho ali da região do Iraque, que passou por um período severo de conflitos, né, uma região que nos traz arqueologia, que nos mostra ali o berço da civilização, e que infelizmente muito foi destruído. Então eu quero muito abordar, já abordei sobre sítios arqueológicos na Síria, né, que também sofreram muitas destruições, na Palestina, e eu quero fazer essa do Iraque, para a gente entender um pouco ali, né. Ainda hoje o Iraque está numa situação extremamente complicada. Obrigada, Luciano, muito obrigada, valeu, tá. Muito obrigada mesmo. E é isso, galera, para se aprofundar, leiam os livros indicados e depois a gente vai ter lives mais sobre apócrifos. Eu quero trazer o Evangelho de Tomé, esse é bem interessante. Tem os evangelhos apocalípticos, apócrifos, né, gnósticos, a gente vê uma visão do apocalipse ali bem gnóstica, então tudo isso eu quero trazer, Evangelho de Filipe, eu quero fazer uma live só sobre os evangelhos apócrifos que falam da infância de Jesus, também é um tema polêmico, né. Lembrando, são evangelhos, narrativas, né, a gente está tratando ali não de fatos históricos, tá, pessoal? Para não confundir, eu já vi que um ou outro aqui confundiu sobre isso, tá bom? Então é isso, até nossa live de segunda. Amanhã não tem live, mas eu vou postar um vídeo bacana sobre Palestina. Falando em Palestina, pessoal, eu postei hoje um shortzinho, um vídeo curtinho, tá bem bacana, mostrando a Palestina em 1920, até em preto e branco ele. Tá na aba dos shorts. Eu postei aqui no chat, eu não sei se vocês viram, é esse, ó, a Palestina em 1920, tá bem interessante as filmagens. Quem não viu, veja lá, tá na aba dos shorts, tá. E não esqueçam do último vídeo do canal, é esse aqui, a construção da Bíblia e o Antigo Oriente Próximo, tá. Deixei fixado aí no chat o link, quem não viu, veja, compartilha também. Eu tô com o João Arinaldo nesse vídeo.
E amanhã a gente vai ter vídeo novo, fiquem atentos e exatamente, vai ser bem legal, eu vou abordar sobre Palestina, tá. Então eu peço e por eu abordar esse tema, o canal é muito censurado, ainda mais que eu abordo de forma acadêmica, eu vou indicar livros, né, como eu sempre indico, então a gente é bastante censurado. Eu abordo muito esse tema também da Palestina no Instagram, tá, o link tá aqui na descrição do vídeo da live, quem quiser saber mais, né. Então é isso, aí a gente volta com as lives na segunda-feira, tá bom, porque final de semana eu costumo não fazer live, só se for o jeito, porque a gente quer ter um tempo mais com a família, né, e tudo mais, aí eu prefiro não fazer, tá pessoal. Então vamos ter live segunda e amanhã vídeo. Então é isso, Lindy, muito obrigada por todo o conhecimento, vou fazer muitos cortes dessas lives, desses apócrifos, né, porque eu vejo que a galera precisa ter acesso a isso, muita gente tem dúvidas sobre essa questão. E é isso, uma ótima noite, um ótimo final de semana para todos, né. A gente não vai ter live amanhã, então já estou desejando um ótimo final de semana, tá. E uma ótima noite a todos vocês, a Lindy também. Muito obrigada, tá, Lindy, valeu aí por todo o conhecimento, pela parceria, e é Agradeço. isso. Então tchau, tchau, pessoal. Se puder recomendar o filme Two, é muito esclarecedor sobre a colonização. Olha aqui, pessoal, esse filme aqui, né, que o Antizion tá indicando, né. Então vejam aí, tá no chat, quem quiser pesquisa aí, procura para assistir, tá bom? Então é isso. Tchau, tchau a todos, uma ótima noite, estudem bastante, se divirtam, sempre com consciência, tá bom? Tchau, tchau.